Eu recebo muita gente assim me perguntando sobre relacionamentos interculturais. Desde que eu comecei a fazer vídeos falando sobre morar fora, muita gente me pergunta, mas principalmente muita gente está se relacionando com poloneses. É engraçado como eles são, né, desafiadores e complexos, mas eu fiz alguns vídeos onde eu falava muito e a gente acaba falando sobre o Brasil quando a gente faz essa análise. E é aí que está o meu interesse. Eu falei muito sobre a fama que a mulher brasileira tem, né, de ser boa de cama, que pode até inflar um pouquinho o ego, mas é uma coisa tão ridícula que só mostra o quanto nós somos criadas e educadas para servir, agradar. Eu não vou cansar de repetir isso. Tem esse estereótipo, né? Mas isso reforça também um machismo que tem na América Latina, de que o homem tem que ser o provedor, mas o comedor, o cara que tá sempre lá de pau duro, que sempre vai comparecer, e de que é natural, né, muito naturalizado no Brasil, na América Latina de uma forma geral, de que a carne é fraca, de que o homem é assim mesmo, e daí fica também uma fama de que o homem não presta, ou de que brasileiro é todo safado. E calma, vamos analisar isso melhor? Existe esse machismo que também afeta os homens, obviamente não da mesma forma que afeta as mulheres. Mas já falei em outros vídeos sobre isso, então não vou me prolongar nesse tópico. E daí é naturalizado na cultura. É engraçado, né? Porque é uma cultura, assim, teoricamente tão cristã, eu acho, tão pudica em muitos aspectos, mas que é natural ficar com essa coisa de infidelidade, assim. Eu cresci ouvindo sobre isso e daí eu fui morar fora, me relacionei com pessoas de outros países, fui casada com um polonês e eu vi que não é normal. Não que não haja infidelidade em outros países, claro que existe, mas não é naturalizado, não é exaltado, não é uma coisa que as pessoas se gabam, é uma coisa meio vergonhosa, na verdade. Então, essa coisa também de naturalizar os ciúmes. E mulheres latinas e homens latinos são conhecidos por serem muito ciumentos. Por quê? Porque a gente está acostumado que tem que competir, que sempre vai rolar infidelidade, isso é normal, não é normal, tá? Então, acho que precisa de água. Lá fora, isso não é naturalizado, então é maravilhoso ter essa referência para a gente ver que isso é uma escolha individual e é uma mentalidade um pouco cultural, que pode ser revista, repensada e transformada, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo somos mais passionais, mais educados a mostrar afeto, a tocar, né? A gente cresce brincando de quê? De jogar bola, de coisa que vai acabar se tocando, de dançar. Eu brincava de dançar, de fazer coreografia do El Chan com as minhas amigas. Por anos eu fiz isso, eu sei todas as coreografias até agora, eu tenho muito orgulho disso. Mas voltando ao tópico, eles não têm muita essa cultura do tato, é mais individualista, tem a ver também com o clima, com o frio. É todo mundo que é assim? Não, não é, a gente nunca pode generalizar. Mas é natural também que eles não tenham sido educados a mostrar afeto. Não necessariamente a gente sabe lidar melhor com as emoções, né? Mas a gente se expressa mais, é mais natural. Sei lá, às vezes você tem um primeiro encontro com alguém, já se abre, já fala da mãe, do pai, já fala da família, já se abre intimamente mesmo. Lá fora não. Então, são muito racionais, não no sentido de serem mais inteligentes ou de terem decisões mais inteligentes, mas de tentarem se distanciar, se proteger. Então, rola isso bastante. Então, é uma dificuldade que muitas pessoas têm. E por isso que é óbvio, né? Em todo relacionamento é único, a gente precisa manifestar como a gente se sente amado, né? Que é importante pra gente, porque isso é muito individual de qualquer maneira, apesar de ter essa influência cultural. Agora, vou falar sobre as coisas ruins. Vamos falar sobre a coisa ruim? Vou fazer fofoca? Então, por exemplo, o que acontece? Tem muita gente que se ilude achando que precisa ser salva, e isso também sempre reforço, que a gente acha que tem que ser salvo, que lá fora é melhor, que o homem europeu é melhor, então eu vou ser salva, vou casar com um gringo rico, e essa ideia romantizada, ridícula, roubada, vá, se joga, namora, mas pelos motivos certos. Porque faz sentido aqui, porque você sente que você precisa viver isso, porque isso está sendo uma fonte de afeto, de evolução para sua vida e de aprendizado. Caso contrário, você não está ganhando nada com isso não. Tem pessoas incríveis no Brasil. Dá para matar essa sede de mundo e de novo mesmo no Brasil. Mas acontece muito de muitos europeus, vou dar o exemplo do europeu, né? Que é o que eu conheço mais, se encantarem por culturas
orientais ou se envolverem com asiáticas. Vou explicar por quê, tá? No estereótipo, às vezes a pessoa não se encanta pelo indivíduo, ela quer o estereótipo mesmo. Da mulher oriental mais passiva, obediente, não fala muito, não diz não, tá lá para servir, agradar e obedecer. Então, tem muito cara que se relaciona, não conhece a cultura, não tá nem pra cultura, mas ele quer uma mulher para servir. Quer uma mulher para servir, que é uma escrava, ela que não dê trabalho, não fala muito. Isso é uma coisa que eu ouvi de muita gente, inclusive dos caras que fazem isso. Não é um machismo, tá? Tem muito. Ou da mulher latino-americana, por quê? Porque tem fama de boa de cama, que vai transar com ele o tempo todo, que vai estar sempre bonita, porque é muito vaidosa. Por que é muito vaidosa? Porque se ama mais, se cuida mais? Não, às vezes é o contrário. Às vezes se ama menos. Mas foi educada a agradar, a servir. O meu valor tá no quanto eu sou desejada. Então, vamos lá, né? Vamos dar o nosso melhor. E daí acontece isso, né? Então tem muita brasileira, eu já falei já aqui. Às vezes eu tinha que me justificar por ser brasileira. E me falaram, Nádia, não é por mal, mas é porque a maioria das brasileiras que eu conheço já me falaram assim, mesmo pessoas super cultas e que viajaram o mundo inteiro. É que a maioria das brasileiras que eu conheço é por conta de homens mais velhos que trouxeram brasileiras novinhas aqui, que não sabia falar nem inglês, nem nada, e que estava aqui para entreter, digamos assim. Conheço muitos alemães, muitas pessoas que se casaram com brasileiras que precisavam ser salvas, literalmente, queriam uma vida melhor, queriam sair da fome, isso acontece bastante. E daí vai, né, se encanta pela ideia também, pela ideia, não é somente o relacionamento. E são pessoas que só queriam isso, só queriam a mulher troféu brasileira, mas não entende da cultura, não gosta da cultura. Tem homens que não gostam que a mulher fale português em casa. Tem filho, o filho não vai aprender português, não quero que fale português em casa. Tem umas outras fofocas, mas acho que é meio pesada. Uma outra hora eu conto, falo só sobre isso. Então, o que acontece? Tá? Dito isso, não quero alarmar ninguém, quero sim. Mas para entender, se você vai vivenciar isso, tente conhecer a pessoa o máximo possível. E uma dica que eu dou, que essa pessoa mostre interesse também pela sua cultura, pelo Brasil, pela sua língua. Isso é essencial, porque isso mostra um apreço, um afeto, uma coisa que tem que te abraçar e abraçar a sua cultura também. Isso é importante. Se não tem isso, já cai fora. Já cai fora. Isso é uma coisa que eu sempre tive. Às vezes eu sabia mais do Brasil através do meu parceiro, sabe? Conhecia todos os memes, via as notícias. E isso é importante, isso é uma forma de mostrar que a pessoa está te respeitando. Então, conhecer, abraçar a sua cultura também, minimamente, é o básico. Então, tenta conhecer a pessoa, que ela tem respeito pela sua cultura, interesse pela sua cultura, pela sua língua, pela sua história. De preferência que ela venha antes para o Brasil, que você conheça ela antes. Ainda assim é sempre um risco, né? Mas tenha o máximo de cuidado possível com essa pessoa. Fale com pessoas que conhecem ela, faça amizade com os amigos dela, fale com os amigos dela, que seja online. Tudo que puder fazer, né? Nesse sentido, de dica. Porque muita gente me pergunta essas coisas mesmo. E se você for fora do Brasil antes, pesquisa conhecidos que morem lá, embaixada, consulado, tem o telefone, o e-mail. Escreva para pessoas que possivelmente já tenham ido para lá ou morem lá, amigos de amigos. Escreva para eles, fale que você está indo e pegue também no Google endereço de lugares de centro de apoio ao imigrante, centro de apoio à violência contra a mulher. É essencial, é básico e é essencial. Eu, inclusive, fiz isso. Antes de eu me mudar mesmo, embora eu já tivesse conhecido a pessoa pessoalmente e tudo mais, e ela já estivesse aqui no Brasil. Ainda assim, quando eu fui, eu fiz isso, então é importante. Para o vídeo não ficar muito longo, outra hora eu falo melhor sobre os homens poloneses, mas muita gente pergunta, é engraçado. O mais engraçado não é que as pessoas queiram saber, é que as pessoas estejam tão envolvidas. Mas vou falar de novo o que eu sempre falei em outros vídeos. Isso não sou eu não, isso são amigas polonesas, tenho muitas amigas polonesas, morei na Polônia, aprendi polonês. Elas falavam, o que você está fazendo com um polonês? Quando eu ia nos encontros de expatriados para fazer amizade, os poloneses falavam, o que você está fazendo com um polonês? Mas isso também é mania da gente se depreciar, né? Depreciar a própria cultura. O polonês também faz isso. Nossa, eu acho eles muito inteligentes, sabem muito sobre história, são pessoas cabeção, assim, muito inteligentes. Mas é um país muito sofrido.
muito sofrido. Então, não são pessoas que necessariamente sabem lidar bem com a comunicação ou com as emoções. Tem um machismo diferente do que tem no Brasil, mais no sentido de mulher se comporta assim, homem se comporta assado, o homem tem que ser o provedor, e eu mostro o meu valor sendo um cara que se mata de trabalhar, ainda que eu seja rude, ainda que eu seja estressado, ainda que eu seja agressivo. É assim que eu mostro que eu sou homem. Então tem essas questões, sabe? Isso no geral mesmo na Polônia. Não tô falando só de uma experiência pessoal minha, não. Então tem isso. É, e normalmente, assim, as mulheres polonesas que eu conheço, elas evitam um pouquinho se relacionar com poloneses. Mas não se alarme com isso, não. Tem a ver com o indivíduo, né? Cada pessoa é uma pessoa. E depois, né, qualquer coisa me escrevam dúvidas que você tem, se eu puder ajudar. E eu faço um vídeo mais específico sobre essa questão.